Mais uma vez eu quero saudar quem está aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos bem próximos de celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por que essas cerimônias tocam a nossa vida? Principalmente, para muitos, a sexta-feira da paixão. Porque tem gente que acha que a Semana Santa acaba na sexta da paixão, né? Ela vai até a sexta, enterrou, problema resolvido. É porque a dor de Cristo na cruz, a morte de Cristo, toca a nossa existência. E a ressurreição ainda não. É por isso que no 5º domingo da quaresma, este que estamos, a igreja vai colocar todos os textos a respeito de uma morte que é vencida e um caminho para vencê-la. Repito, uma morte que é vencida e um caminho para vencê-la. Nós que somos cristãos, católicos, precisamos ter no coração uma certeza: o nosso corpo, a nossa matéria, ela é marcada de morte. Nós ouvimos isso na segunda leitura de São Paulo aos Romanos capítulo 8. Eu cito o versículo 10. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Ou seja, o nosso corpo, ele está fadado à morte. Não se negocia com a morte, não se barganha com a morte. Dizem os antigos romanos que a pessoa que tem a melhor memória do mundo, você sabe quem é? Quem que tem a melhor memória do mundo? Os romanos respondiam: a morte. Aí você perguntava, por quê? E eles tinham a tese: porque ela nunca esqueceu de ninguém, e ela não vai esquecer de você também não. A notícia é trágica, mas é verdadeira. Paulo está dizendo isso: vosso corpo, ele está ferido de morte, mas a escolha de morrer ou viver é nossa. Essa é a nossa alegria. Nós não vivemos para a morte, nós vivemos para a vida. O cristão não morre para morrer, o cristão morre para viver. É por isso que Lázaro volta à vida. A primeira leitura, os sepulcros são abertos. A segunda leitura, a vida no Espírito. Tudo isso nos ajuda a prepararmos-nos para o melhor de Deus. Coisas que os olhos não viram, coração não sentiu, ouvido não ouviu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro, meus irmãos, que a vida que nós levamos é uma bênção. Eu fico pensando e fico rezando, o céu deve ser realmente extraordinário, porque viver não é ruim não. Tem muita coisa boa na nossa vida, a nossa família, as pessoas que amamos, as nossas amizades, uma comida gostosa, um soninho a mais, um passeio, um descanso, um presente, tantas coisas nos alegram. Mas essas pequenas alegrias, que são também passageiras, nos apontam para uma alegria muito, muito, muito maior. É por isso que os pequenos prazeres da vida nos apontam para os grandes prazeres do céu. É por isso que a nossa alegria, ela não pode ser uma alegria na carne, porque a nossa carne é carne enquanto vivo, mas o dia que nós morrermos, ela se torna cadáver. Ninguém fala, nós achamos uma carne que foi afogada no rio. Não, nós achamos um cadáver. E o que é cadáver? É uma frase, só para não ficar muito feio a gente fala cadáver. Cá vem de carne, o dá é dada, e o ver é vermes. Cadáver significa carne dada aos vermes, a minha e a tua.
Credo, padre, não vou mentir. Só que Paulo está dizendo, a sua vida acabará com a carne se você viver pela carne, mas a sua vida será eterna se você viver pelo Espírito. Quando Deus, na sua sabedoria infinita, Ele vai criar Adão, Ele vai moldar Adão, a Bíblia diz que ele era um boneco, uma estátua sem vida. Ele era feito de barro, terra e água, barro. Deus chega perto de Adão e sopra ali as narinas, e a partir daquele momento o ser humano se tornou um ser vivente. O que eu sopro? É algo que eu tenho dentro de mim e que eu coloco para fora de mim. Então eu vou soprar agora, ó, dentro, fora. Deus colocou dentro do homem o que estava dentro de Deus. Compreende isso? É por isso que o que veio do pó volta ao pó, mas o que veio de Deus volta para Deus. É por isso que Paulo está dizendo para você: não se deixe iludir por este mundo, não se deixe iludir pelos prazeres da carne. Nossa Senhora de Fátima, a Senhora de Portugal, tive a alegria de celebrar lá na Cova da Iria semana passada. Lá aos pés da Senhora de Fátima nós refletíamos. Ela disse que o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado da carne. E as pessoas acham que a apostasia, que a falta de fé. Nossa Senhora disse: o que mais condena as pessoas ao inferno é o pecado da carne. Pessoas que vivem pela carne perderão a vida no pó, terminarão no pó. É o que nós escutamos na quarta de cinzas. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. É verdade que voltaremos ao pó, mas não se enganem, o espírito não volta ao pó. O espírito, ele volta para Deus. Com a nossa morte, o nosso cadáver será sepultado, mas a nossa vida não está ali, está em Deus. Eu não sei se eles irão fazer todas as minhas vontades quando eu morrer, porque quem morre não escolhe nada, né? Mas eu já deixei praticamente pronto o meu velório, já não sabe que dia nem a hora. Credo, padre, não, espero que demore bastante, mas se não, até a roupa do meu enterro eu já comprei. O pessoal não gosta de ouvir isso não, mas está lá pendurada no meu armário. É uma casula roxa, que a gente entra no céu penitente, tem um anjo, está lá uma plaquinha, ó, casula, o pessoal não gosta nem de ver. Falou: padre, eu limpo, essas eu nem limpo. Falei: mas um dia você vai limpar, viu? Espero que demore bastante. Mas se fizerem o que eu pedi, o que eu quero que escreva na minha lápide, bem grande? Claro, isso tem na lápide de todos, né? Padre Christian K. de Oliveira Lima, 14/8/75, aí vamos ver até quando Deus me concede. E qual que é a frase que o senhor queria que colocasse na lápide? Bem grande, queria que colocasse assim: Ele não está aqui. É o meu sonho, porque nós acreditamos que os nossos entes queridos, que os nossos familiares que faleceram, sua mãe, seu pai, seu marido, um filho, alguém, não está ali. Ali é pó, ali é pó. Onde que a pessoa está? Ela está com o Senhor. Paulo disse na segunda leitura: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos mora em vós, o Espírito Santo mora em mim, mora em você, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Nós vamos deixar o nosso corpo mortal na tumba, mas nós receberemos um corpo glorioso, igual ao corpo de nosso Senhor. É por isso que os discípulos olhavam para o rosto de Jesus e não o reconheciam. Era diferente, era mais belo, era pleno. As pessoas olhavam para Jesus e pensavam: é ou não é? É por isso que toda a aparição do ressuscitado, nós vamos ver isso no tempo pascal, Jesus aparece e sempre diz Shalom, que a gente traduz por: a paz esteja convosco. Shalom.
Os discípulos olhavam. Aí Jesus fazia assim, ó. O que ele mostrava? As mãos e a chaga da lança. Porque eles não reconheciam pelo rosto. Mas quando eles viam a chaga, e quando eles viam aberto a chaga do seu coração, Tomé vai gritar: meu Senhor e meu Deus. Nós teremos este corpo glorioso se vivermos no Espírito. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Alguém me dizia assim: Padre Christian, ser padre no mundo de hoje não é fácil. Eu falei: não, deixa eu corrigir sua frase. Ser católico de verdade no mundo de hoje não é fácil. Não é fácil ser padre, como não é fácil ser um leigo católico de verdade. Porque tudo que nós vivemos hoje vai contra o Espírito. Tudo que eles incentivam hoje é a favor da carne, é o prazer. Faça da sua vida o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você está feliz, está valendo. A carne clama. E as pessoas saciam o prazer da carne. Mas é por isso que Paulo vai dizer: quem vive segundo a carne não podem agradar a Deus. Ou você vive na carne, ou você agrada a Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Aí a minha pergunta é, meus irmãos, vocês são inteligentes, os senhores são inteligentes. Se a nossa vida não agrada a Deus, ela agrada a quem? E se a nossa vida agrada a Deus, ela desagrada a quem? Ok? Então a questão é você se perguntar, não é apenas o que o padre está pregando, não, é a sua consciência. É você se perguntar: a minha vida agrada a Deus? O que eu faço na minha família, no meu trabalho, no meu namoro, com os meus amigos, na minha faculdade, agrada a Deus? As minhas palavras agradam a Deus? O que eu faço sozinho quando ninguém está vendo agrada a Deus? A maneira como eu lido com a minha sexualidade agrada a Deus? Aqui é isso, porque não é o outro. Aqui a questão não é o outro. A questão sempre foi você e suas escolhas. A questão sempre foi essa. Porque se vive-se na carne ou se vive-se no Espírito, por uma escolha pessoal. Por uma escolha pessoal. Porque Deus, Ele é livre. E parece-me, aqui eu não estou elogiando o diabo, mas aqui nós podemos dar a ele uma carta de crédito. Porque ele também não nos obriga, ele apenas sugere. Ele e Deus, neste quesito, são bem parecidos. Neste ponto, Deus não nos obriga a nada. O diabo também não. Nisso eles se parecem. Eles valorizam e respeitam o livre arbítrio. O diabo pela tentação, Deus pelas monções espirituais. O anjinho da guarda, a intercessão de Maria, vai nos propor caminhos do Espírito. O diabo vai nos propor caminhos da carne. A escolha é sempre minha. Vamos repetir isso? A escolha, eu não xinguei não, mas eu fui firme com a pessoa. Nós terminamos há pouco o mutirão de confissões para a quaresma. Aí alguém que veio conversar comigo me arranca essa: padre, eu vou confessar, mas antes de confessar, eu já quero falar com o senhor uma coisa. Falei com ela: diga. Eu estava pensando que a gente confessa só para aliviar a consciência, porque a culpa da gente pecar não é nossa, não é do diabo, é ele que tenta. Eu falei: minha filha, você quer se inocentar, mas você se condenou na tua palavra. O peixe morre pela boca mesmo, né? Repita a última frase. Não, padre, é ele que tenta. Exatamente, ele tenta, mas ele não obriga. O diabo põe o prato, come quem quer. Tanto que ele falou para Jesus: a tentação é essa, transforma esta pedra em pão. Jesus teve a opção, ele disse: não,
Não só de pão vive o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Pule daqui. Não, porque a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se ajoelha aos meus pés, adorarás somente o Senhor teu Deus. São propostas. E qual é a maior proposta, meus irmãos, de nosso Senhor? É o seguimento. Que Jesus vai dizer assim: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem a perder por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvá-la. Liberdade. Você tem liberdade de ouvir o diabo, ou você tem liberdade de ouvir nosso Senhor? A escolha é sempre nossa. Eu vou seguir Jesus, então prepara o lombo para a cruz. Eu vou seguir o diabo, prepare uma vida de prazer. Mas no final, a condenação, você se perde. Meus irmãos, preste atenção na palavra de nosso Senhor. Repita comigo: aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que a perder, por minha causa e do Evangelho, este a salvará. Meus irmãos, a coisa está tão clara que você agora vai entender este versículo como nunca. Você que está aqui, você que me acompanha de casa, você que reza, você que vai à missa, você que tem devoção a Nossa Senhora, você que vai celebrar a Semana Santa, você que não vai para sítio, para resort, porque não é hora. O que as pessoas vão dizer para você? Não, você perde tempo na igreja, hein? Não, mas você perde tempo rezando, hein? Nossa, você podia estar dormindo, você está acordando de madrugada para rezar rosário. Você podia estar passeando, você vai ficar celebrando uma semana na igreja. Pelo amor de Deus. Eles dizem exatamente isso porque na cabeça do mundo, tempo para Deus é tempo perdido. Para o mundo, quando é que o tempo é valioso? Quando você está lucrando, time is money, tempo é dinheiro. Quando você está descansando, quando você está passeando, quando você está funhanhando, se é que me entende. Esse tempo as pessoas incentivam. Mas quando você diz que o seu tempo é de Deus, eles dizem: você está perdendo tempo. Olha a palavra de Jesus: aquele que perder a sua vida, aos olhos do mundo, vai ganhá-la. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, vivendo pela carne, vai perdê-la. Na verdade, meus irmãos, nós não estamos perdendo a nossa vida, nós estamos investindo o nosso tempo em Deus, porque somente Ele pode nos dar vida eterna. Somente Ele, que é a ressurreição e a vida. Jesus não diz para Marta e Maria: eu tenho o poder de ressuscitar. Já seria muito. Não. Ele não diz: eu tenho o poder da ressurreição. Não, o que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Marta está com o coração enlutado, dor. A morte nos faz sofrer. Escutar que nós somos feridos de morte. Romanos 8:10. Olhar para a sua mamãe, para o seu papai, para a sua vovó e pensar assim: essas pessoas estão feridas de morte. Quando tempo Deus vai concedê-las ainda comigo? Escute o que eu estou dizendo, meus irmãos. Se nós não tivermos fé, a morte é capaz de aniquilar a nossa vida em vida. A pessoa que não tem fé em Jesus Cristo, ela morre com aquele que morre. Claro, luto, todos nós vamos passar. Chorar, todos nós vamos chorar. Acostumar-se com a vida. Sem aquela pessoa que você amava, de uma hora para outra ela sai da sua vida. Vamos falar a verdade, não é mole. Não é mole. Mas aí eu fico pensando, meus irmãos. Pensa, compadre, aqui. Nós que temos a Eucaristia, nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o Santíssimo para ser adorado, nós que rezamos o terço pedindo o consolo de Nossa Senhora,
A morte já não é fácil. Imagina para quem não tem nada disso. É para ficar maluco mesmo. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida, ela não pode ser pautada nas coisas que perecem, porque o que perece acaba. A nossa vida precisa ser pautada nas coisas espirituais. Então aqui é um convite para você e para mim. Pare de fazer a coisa errada e passe a fazer a coisa certa. Pare de agradar a sua carne e comece a purificar o seu espírito. Pare de procurar aplausos dos homens e busque os aplausos de Deus. Procure agradar a Deus numa vida de conversão. E só vive a conversão para quem já experimentou o Senhor. Não fique chateado com as pessoas que criticam você. Ah, você vai à missa, você fica rezando terço, você agora fica lá na saia do padre, você é beato de igreja, a igreja é assim, é assim. Não ache ruim, porque estas pessoas ainda não experimentaram o que você experimentou. Para elas o gostoso é viver segundo a carne. Só que nós descobrimos o segredo, que a felicidade está no espírito, que quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. E um conselho para quem lhes quer bem: facilite para Deus, dificulte para o diabo. Vamos repetir isso? Facilite. Fala para quem está do seu lado: facilita para Deus, mas dificulta para o diabo. Vou te dar um exemplo. Eu vou começar o exemplo ao contrário, para aquele que dificulta para Deus e facilita para o diabo. Ok? Atendi uma pessoa que é alcoólatra, está numa luta para largar o álcool. Aí a pessoa foi fazer um curso da sua empresa em Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte no fim da tarde, o curso começava no outro dia pela manhã, muito quente. Ele era alcoólatra. Ele disse para os colegas dele: ó, não é para embebedar não, mas uma cervejinha gelada cabe. Os amigos: olha, que estranho, ele falou que estava no ar, querendo largar. Não, é só uma cervejinha. Você já imagina o que aconteceu com a primeira cervejinha? O exemplo é o mesmo. Um outro homem com o vício do álcool foi para fazer o mesmo curso. À noite estava no hotel, veio aquela sede de álcool. Do quarto do hotel, ele estava ali quem conhece BH, ele estava na Afonso Pena. Ele olhou, ele viu a igreja de São José, sabe ali? Aquela escadaria bonita. Ele foi até lá, estava aberto, estava tendo vigília. Ele falou: opa, é aqui que eu preciso estar, porque senão eu vou beber. Fez a vigília, fortaleceu em Deus, voltou para o hotel, banho, sono, fez o curso e retornou. A situação é a mesma. A fraqueza do alcoolismo. Só que o primeiro, ele em vez de facilitar para Deus, ele dificultou a graça de Deus, que ele facilitou para o mal. Ele foi aonde tinha álcool, que era a sua fraqueza. Eu tenho aqui o exemplo do alcoolismo, mas é a fraqueza de qualquer um de nós. Cada um de nós tem o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco. Você tem que dificultar isso. O cara, para dificultar para o diabo, mas para ajudar a Deus, ele foi para um bar? Não, ele foi para onde? Para a igreja, uma adoração. Ali Deus falou: este quer. E Deus o fortaleceu com a graça. Nesta noite o diabo perdeu, porque ele não ia para a igreja para tomar uma gelada. Compreendem? A nossa vida começa a agradar a Deus quando você chega à noção de que nós somos fracos e que com o pecado não se brinca, com o diabo não se negocia, com as nossas fraquezas tem que fugir. Um personagem bíblico que eu gosto muito é José do Egito. A Bíblia diz que era bonito de rosto e de corpo, e que ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo, mas ele trabalhava com seriedade. Só que a mulher de Potifar, meio piriguete, né? Ela olhou para o marido, já era um senhor,
Ela vai e olha para José, jovem, bonito, sarado, alto. Ela falou: opa, dá meu número. E ela começa a cutucar José: me possua, durma comigo, eu sou uma mulher jovem, ninguém vai ficar sabendo, se entregue aos prazeres da carne. E José fugindo. Aí você vai entender por que José fugia. Porque ele não queria trair a confiança de Potifar, ele não queria pecar contra o seu Deus. Ele diz isso: eu não trairei Potifar e não pecarei contra Deus. Mas chegou no momento que a mulher criou uma situação para que ele caísse no pecado da carne. Ela finge que está passando mal, pede uma sopa. Na verdade ela estava dando sopa, né? Ela pede que José dê sopa para ela. Os soldados saem, trancam as portas. E quando José vai dar sopa, ela fala: que sopa, meu filho? Eu sou a sopa. Ela vai e pula em José. E José: não, agora você vai. Se você não for por bem, você vai por mal. Meus irmãos, a pergunta é: José era homem, aquela mulher era bela, ele enquanto homem, enquanto carne, ele tinha desejo por ela. Só que enquanto espírito, ele queria agradar a Deus. Se José é um pouco safado, ele tinha pensado assim: pegar esta mulher como ela quer, eu não vou não, mas eu vou dar uns bons beijos nela, uma boa alisada nela, isso eu vou. É claro que brincar com o pecado, ele iria terminar literalmente tendo sexo com ela. O que José faz? Ele facilita para Deus, ele dificulta para o diabo. Ele fala: se eu ficar aqui, eu vou cair em tentação. Ele joga a mulher e ele sai correndo. A mulher pega um manto de José, ele pula a janela, acho que está correndo até hoje. E a minha pergunta é: José fugiu porque não gostava? Não, ele fugiu porque gostava demais, né, Rita? Está demais. Meus irmãos, nós temos que aprender a sabedoria de José. A sua fraqueza é o álcool, perna para quem te quero. A sua fraqueza é o dinheiro, não mexa com o dinheiro dos outros, não trabalha onde tem dinheiro. A sua fraqueza é a língua, o silêncio é o teu companheiro. A sua fraqueza é a pornografia, tira o computador do quarto, põe na sala, põe despertador, não durma com o celular, dificulta para o diabo tentar você e facilite para a graça de Deus atingir a tua alma. A escolha é nossa. Qual que é o nosso problema? A gente facilita para o diabo e reclama que Deus não ajuda. Eu estou tentando uma vida de castidade. Eu cheguei no meu quarto, a companheira de quarto era uma loura que me queria. Aí ninguém dá conta, né, padre? Você está facilitando o que você deveria estar dificultando. Facilite a graça de Deus. Facilite uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Jesus, o menor versículo da Bíblia é: Jesus chorou. Não há versículo menor que esse. Está no capítulo 11 de João, o versículo 35. É o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Aí você pode perguntar assim: se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Ele não chora apenas Lázaro que morreu, mas a humanidade marcada de morte. Ele chora a nossa morte, ele chora as nossas perdas, ele chora aquilo que não faria parte da humanidade, que é a morte, porque a morte entrou pelo pecado. É por isso que João vai dizer: nós estamos feridos de morte por causa do pecado. E ao mesmo tempo que Jesus chora, ele dá duas ordens. Primeira ordem: tirai a pedra. Segunda ordem: vem para fora. Essas duas ordens são para nós. Deus, ele quer ressuscitar a sua vida, e você não precisa morrer para ressuscitar.
ressuscitar o seu ânimo, ressuscitar a sua fé, a sua saúde, seu entusiasmo, seus sonhos, a gana pela vida, a alegria de viver. Deus quer ressuscitar isso, mas antes da ressurreição, o que Ele pede? Role a pedra. E a pergunta é: qual a pedra na sua vida que você precisa rolar para que a graça de Deus possa fazer o que é preciso na tua história? O que você pode ajudar a Deus rolando esta pedra, seja ela qual for? Pode ser um vício, um pecado, um lugar, uma situação, pode ser até uma pessoa. E rolar a pedra nunca foi fácil. Sabe por quê? Porque envolve renúncia. A gente não quer renúncia, a gente quer prazer, a gente quer alegria, né? Não estou falando nós não, mas tem muitas igrejas cristãs que não pregam mais cruz, que nem cruz tem. Por quê? Porque as pessoas não querem, mas elas querem prazer, alegria, dinheiro, poder, beleza. Quando você fala de renúncia, você precisa rolar esta pedra, você precisa tirar alguma coisa da sua vida. A gente não quer tirar nada, mas se você não rolar a pedra, você não ouvirá a voz de Jesus chamando o teu nome e falando aonde você deve estar. Lázaro, vem para fora. Poderia ter sido diferente, padre? Poderia ter sido diferente. Jesus poderia dizer assim: rola a pedra. Rolou. Fique aqui fora, eu vou lá buscá-lo. Ele entraria e sairia de mão dada com Lázaro. O efeito era o mesmo. Não. Jesus não entra no lugar de morte, mas Ele tira você de lá. O pai do filho pródigo, túnica nova, anel e sandália, tudo pronto para receber o filho que volta. Mas o pai não vai no chiqueiro tirá-lo. O pai espera a decisão dele de voltar. Meus irmãos, guarde isso. Deus não vai se misturar com a nossa bagunça, com o nosso pecado, com a nossa descrença para nos arrancar de lá. Não, mas Ele está dizendo hoje: o teu nome, vem para fora. Se você quiser, o dia é hoje, a hora é agora. É romper com a morte, é romper com o pecado, é romper com aquilo que é túmulo. E finalizo com a primeira leitura. Assim diz o Senhor: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, vou conduzir-vos para a vida. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, para que tenhais vida. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Meus irmãos, este quinto domingo da quaresma é um domingo de muita esperança para nós. Você permanece na sua vida do jeito que ela está, se você quiser. Você vai permanecer numa vida na carne, no pecado, na distância, desagradando a Deus, se você quiser. Porque hoje Ele está abrindo a vossa sepultura. Não queira ficar onde não é para você estar. Não queira permanecer na morte, na escuridão, na solidão. Peça ao Senhor neste domingo: Senhor, ajuda-me a sair da minha sepultura da depressão, a sepultura da síndrome do pânico, a sepultura da ansiedade, do medo. Senhor, a minha sepultura é o álcool, a minha sepultura é a pornografia, a minha sepultura é a droga, a minha sepultura é o adultério, a minha sepultura é o apego ao dinheiro, a minha sepultura é a mentira. E Deus está falando: eu vou abrir a vossa sepultura e vos conduzirei para fora. Jesus está falando: olha, rola a pedra, faça o que você pode fazer, facilite para Deus, dificulte para o diabo, role a pedra, e eu chamarei o teu nome, e você sairá. E por último, não ter desculpa, e não procure culpado. Não funciona.
Com Deus não funciona. Isso funciona para as pessoas. Para as pessoas, a gente é cheio de desculpa e gostamos de arrumar culpados. Para Deus, meu filho, Ele não fala outro nome, senão Lázaro. E quem é Lázaro hoje? Sou eu, é você. Hoje eu não escuto Lázaro, hoje eu escuto Christian, vem para fora. E Jesus está lá fora, bonito, com os braços abertos, sorridente. Se eu quiser, eu vou sair e vou abraçá-lo. Mas se eu não quiser, eu vou permanecer onde eu estou. E não reclame se alguém falar, não quer sair não, pode pôr a pedra de volta. Aproveita, meu filho, porque para rolar a pedra são poucos, mas para te manter lá dentro são muitos. Aproveita a palavra do Senhor, aproveita o braço aberto, a mão estendida, para que você tenha de hoje para frente, o que você viveu, a Deus pertence. Deus, Ele não se prende ao teu passado, Ele te redime no presente e constrói um novo futuro. Vem para fora. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, que Ele nos dê vida. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Diga para quem está ao seu lado: alegria, sorriso nos lábios. O Senhor ressuscitou. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir o evangelho desta vigília pascal. E Jesus, Ele aparece e Ele vai dizer apenas uma coisa: alegrai-vos. A nossa alegria é uma alegria de dentro para fora. É a alegria de saber que o nosso Deus vive e que o nosso Deus é o Senhor. Esta é a mãe de todas as vigílias, é a celebração mais importante da igreja, porque é nesta noite que a igreja proclama: o Senhor ressuscitou. Talvez nem todos saibam como é contado as horas, para que você entenda por que Jesus ressuscita no terceiro dia. Para o judeu, o dia não começa para nós como a meia-noite. O dia começa às 18 horas, que para eles não se chama 18 horas, é a primeira vigília. Cada vigília dura 3 horas. Então, até as 21 é a primeira, meia-noite é a segunda, 3 horas da madrugada é a terceira, 6 horas da manhã é a quarta. Então são 4 vigílias. Os soldados romanos faziam troca entre as vigílias. Por isso que o evangelho vai dizer que quando Jesus caminhou sobre o mar, era perto da 4ª vigília, ou seja, estava perto de amanhecer. E as horas não são contadas como a nossa. Quando amanhece é hora prima, é hora segunda. Jesus morreu na hora 9ª, que é o que vale às 3 horas da tarde. Então pense comigo, Jesus morre num dia 14 de Nisan, no mês, na hora 9ª, sexta-feira. Ele é sepultado, porque depois que o sol fosse embora, já era véspera de Páscoa e não se podia sepultar. Por isso que eles pediram a Pilatos e Pilatos autorizou o sepultamento. Então Jesus, ele é sepultado na sexta-feira. Ele passa o sábado no sepulcro e no sábado, depois das 18, já é domingo. E essa madrugada entre as 18 e o nascer do sol, que Jesus ressuscita. A hora no relógio ninguém sabe. O que se sabe é que Jesus é colocado no túmulo, e quando as mulheres lá vão, ainda de madrugada, estava escuro ainda, a pedra tinha sido rolada e os anjos deram a notícia. Então, sexta-feira, às 18 já é sábado, hoje às 18 já é domingo.
3 dias e ele ressuscita no 3º dia. E aqui nós temos, como disse o Papa Bento XVI, estava hoje à tarde lendo algumas homilias, mas a mais bela foi do Papa Bento, onde ele vai dizer que o maior presente da Páscoa é a alegria pascal. A maior alegria da Páscoa é o presente de Cristo ressuscitado. Esta é a fé da igreja. Eu não quero, meus irmãos, me alongar, porque a celebração já é um pouco longa, mas eu gostaria de brevemente apenas apontar nesta caminhada bonita que fizemos, quem prestou atenção, nas leituras que foram proclamadas, está o coração de toda uma promessa, que o Messias viria e que ele regeneraria a obra da criação. Por isso que vai insistir nos dias. Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele vai descansar no 7º dia, e ele recria o mundo no 8º dia, que é a ressurreição de Cristo. Só que o 8º dia da nova criação equivale ao 1º dia, que nós chamamos de domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. Então Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º e ele o recria no 8º em Jesus Cristo. Essa liturgia tem tudo a ver com o nosso batismo, o que vamos renovar daqui a pouco as promessas. E quando você estiver ali na pia batismal, renovando o seu batismo, você olha que você verá que a pia batismal por dentro, ela tem 8 lados. E não é por acaso. Esses 8 lados internos lembram os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso e o 8º dia pascal, a ressurreição de Cristo. A pia batismal, ela tem 4 lados que remontam aos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. E esses pontos cardeais vão dar numa cruz. O centro, por isso que nós falamos, ele está no meio de nós. O meio é a fonte batismal, é o útero da igreja, é onde os filhos de Deus, eles são gerados e regenerados pelas águas batismais. O importante esta noite não é tanto a explicação de leitura por leitura, que se o fizesse, cada leitura seria uma homilia. As minhas homilias giram em torno de 40 minutos. Imagina cada leitura que os senhores ouviram, 40 minutos de explicação. O sol nasceria, o padre estaria aqui explicando. Não farei, mas algo vocês precisam entender, e eu vou mostrar agora. Por que são essas as leituras? Por que não são outras leituras? Por que a igreja na vigília pascal vai trazer estas leituras? Quem quiser acompanhar com o folheto em mãos, eu vou dar algumas indicações. Você pode levar o folheto para casa. A primeira leitura que escutamos é do primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro da Torá, chamado Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. 10 vezes aparece a expressão Deus disse. Então Deus, ele vai criando o mundo pelo poder da palavra. Deus, ele só usa as mãos quando é o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai moldar o homem. Até aí é só a palavra. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. E a pergunta é: ele é o que fala? É o Pai. Ele é o que fala. Não existe fala sem sopro. Tire o ar do seu pulmão, vê se você consegue falar alguma coisa. Então, a pessoa, quando tem um esforço muito grande, ela corre, ela esforça, ela fica assim: espera aí que eu vou falar, deixa eu recuperar o ar. O ar é o Espírito, o Pai é o que fala. E quem é a palavra falada? Quem é o verbo que faz a ação?
é Jesus Cristo. É por isso que a primeira leitura, quando Deus ele diz, tudo foi criado por Cristo, para Ele e nele. Jesus Cristo é a palavra eterna do Pai. E é por isso que no versículo 26, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, por que é no plural? Porque aqui está o embrião da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos imagens de um Deus que cria, de um Deus que salva, de um Deus que santifica. Deus abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Bonito isso aqui, meus irmãos. Aqui nós temos que entender a diferença, porque hoje parece que é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Parece que o ser humano tem a dignidade de um pé de alface, ou vice-versa, que o pé de alface tem a dignidade do ser humano, que uma baleia, um pinguim, um canarinho, um cachorrinho tem a mesma dignidade do ser humano. E hoje, né, algumas frases chatas da sociedade mimizenta vai pegando. A toda vida importa, toda vida importa, toda vida importa, mas não toda vida é igual. A dignidade é diferente. Me desculpe aqui a franqueza, até porque vocês estão sentados para não caírem, porque hoje em dia não pode falar nada, né? O pé de alface não é filho de Deus. A sua calopsita não é filho de Deus. O seu pet não é filho de Deus. O ser humano é filho de Deus. Jesus não morreu pelo alface, ele não morreu por baleia, não morreu por cachorro, ele morreu por nós. É por isso que o Gênesis vai dizer, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e ele vai criando os animais, o que está no céu, na terra e no mar. Quando é o ser humano, no versículo 28, nós temos a virada de chave. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre aquele, porque o ser humano tem uma dignidade de filho de Deus, tem a dignidade suprema da criação primordial do Deus que é criador. E aqui nós temos o versículo 28, o que nós precisamos guardar. Deus disse e tudo se fez. Quando é o ser humano, o versículo 28 diz, Deus os abençoou. Deus criou tudo, mas Deus só abençoa o homem. Deus é criador de tudo, mas o ser humano, além de ser criatura, é abençoado por Deus. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. No 7º dia, Deus considerou acabada a sua obra, e no 7º dia, ele descansou da obra que fizera. É importante você pegar o 7, porque foi através deste 7 que se criou a semana que nós temos, que era chamada de setmana, que são 7 dias. Com a ressurreição de Cristo, o domingo se transforma no 8º dia, mas a semana continua com 7, então domingo é o primeiro e ao mesmo tempo é o 8º dia. Então a primeira leitura, para que você entenda que a palavra criadora de Deus, está ali o verbo que é Jesus. Na segunda leitura que ouvimos, é também do Gênesis. Esta leitura é uma prefiguração da paixão e morte de Cristo. Veja que eu estou em Gênesis capítulo 22. Olha onde que está Gênesis e olha onde que está o nascimento do Messias e a sua paixão. Aqui nós temos Abraão e Isaque. Abraão simboliza Deus Pai. Isaque já é a maquete
de Jesus Cristo. Tanto é que Deus pede que Abraão sacrifique o filho dele para Deus. E Abraão assim faz. Ele pega Isaque, coloca o feixe de lenha para Isaque carregar. Todo mundo já entendeu. Isaque estava subindo um monte carregando o feixinho de lenha. Jesus vai subir o monte Calvário carregando a cruz. Ele vai perguntar para o pai: ó pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, estou vendo na sua cintura a adaga, mas onde que está o sacrifício? Quer dizer, cadê o cordeirinho? Abraão não podia dizer, mas era o menino. O que ele respondeu? Deus proverá a vítima para o holocausto. Presta atenção, como que se diz vítima em latim? O padre pegou pesado também, né? Mas vítima em latim é ostiuma, que em português deu hóstia. Então a palavra hóstia significa vítima. O cordeiro que Deus providenciou, porque quando Abraão levanta a adaga para sacrificar Isaque, o anjo aparece: Abraão, não faça mal ao menino, porque você foi provado e aprovado. Deus viu a sua fé. Imagina a alegria de Abraão. Soltou o pezinho do menino, soltou a mãozinha, abraçou o seu filhinho assustado. Hora que Abraão olha de um lado, tem um cordeiro preso com um chifrinho numa moita de espinho. Cordeiro com espinho na cabeça. Você vê, todas as leituras apontam para Jesus Cristo. Aquilo que Abraão disse aconteceu: meu filho, eu não vou sacrificar a você, Deus vai prover. Ao invés de sacrificar a nós, Deus entregou o seu filho. O que Abraão não precisou fazer, Deus fez. É por isso que João, quando vê Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então isso é o coração da segunda leitura. A terceira leitura que escutamos foi do livro do Êxodo. Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Nós estamos em marcha. É por isso que toda missa que participamos tem a procissão de entrada. Aquela procissão que nós fazemos de entrada não é para desfilar, não. É a igreja em marcha. E quem está na frente? A cruz. Hoje na procissão, a cruz, né? Claro, não estou criticando quem faz. Eu não faço porque não é correto, mas cada um faça o que acha por bem, né? Mas na missa não é correto, porque não é litúrgico, o padre entrar sorridente, cumprimentando as pessoas. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Ô, Dom Maria, olá, ei criança, ei, o pessoal gosta, né? Ah, que padre simpático. Tudo bem, isso aí tem o abraço da paz. O padre pode ficar na igreja acolhendo quem chega, pode abraçar quem sai, mas a procissão de entrada, ela tem um significado. É a igreja que entra para o mistério do Calvário. Se vocês observam na procissão de entrada a mão do padre e a mão dos acólitos, nós entramos de mãos postas. A mão posta, muita gente acha que é sinal de santidade. Não, é porque Jesus foi amarrado nos braços, ele ficava assim, ó. É como se estivéssemos amarrados, entrando para o santo sacrifício da missa. E o sacerdote, ele entra como? De mãos postas, olhando a cruz que o acólito está portando. Hoje, a cruz se entra com Jesus para frente. Mas houve uma época na igreja que a cruz entrava ao contrário, Jesus para trás. Quando a cruz entrava, o padre ia olhando para a cruz e ia entrando para a celebração da missa. Repito, meus irmãos, não estou criticando quem faz, mas não é hora de fazer e eu não faço.
Não é hora de ficar acolhendo, sorridente. É hora de você olhar para a cruz e caminhar e subir o monte. Por isso que o presbitério é mais alto. Ele lembra o monte, o Calvário, o altar, a cruz, o sacrifício, o cordeiro lá de Abraão. É por isso que a igreja tem todo o significado. Por isso que aqui diz, não é? Disse aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E aqui havia um obstáculo, que é o Mar Vermelho. Aquele mar, ele é trazido por quê? Para essa liturgia. Porque ali acontece a passagem. As pessoas estão presas no Egito, elas vão atravessar o Mar Vermelho rumo à terra prometida. Esta passagem pelo Mar Vermelho se diz Peshá. Peshá. Daí que sai a palavra Páscoa. O que é a Páscoa judaica? É a passagem pelo Mar Vermelho. É a passagem da escravidão para a liberdade. Qual que é a Páscoa cristã? É a passagem da morte para a vida de Jesus. Qual que é a nossa Páscoa litúrgica? A passagem do pecado para a santidade. Tudo é passagem. E nós, diferentemente dos hebreus, eles passaram a pé enxuto, o mar aberto. Nesta noite nós não sairemos enxutos. Nós vamos renovar o nosso batismo na água. Então aquela água onde eles passaram simboliza o nosso batismo. Hoje se usa muito a pia batismal. Mas até na Alta Idade Média, até 1700 por aí, até hoje alguns lugares têm, não é mais comum, né? Mas as igrejas patriarcais, o batismo, ele era uma caminhada. Então ficava no meio da igreja, como se fosse, não é, para vocês entenderem, uma piscina, era um corredor, e a pessoa via, claro, a água reta, né? Mas o corredor, ele tinha esse desenho aqui, ó, simbolizando o Mar Vermelho. Então a pessoa estava pagando de um lado, ela atravessava aquele corredor, no meio o padre a batizava e ela saía cristã. Ela saiu do Egito do pecado e chegou na terra prometida, onde corre leite e mel. Ela morreu para o pecado e ressurgiu para a vida. Esta passagem, Peshá, é que deu o nome de Páscoa. É por isso que no versículo 30 está escrito assim: o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Lá, a Páscoa de hoje, o Senhor nos livrou das mãos de Satanás, das garras do pecado. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que nós vimos com isso? O batismo. Porque quando nós somos batizados, nós também morremos. Morremos para o nosso pecado, morremos para nós mesmos e recebemos o Espírito Santo. E a mão poderosa do Senhor agia sobre eles. Que mão que é essa? O Espírito de Deus. É por isso que a terceira leitura fala sobre a travessia do Mar Vermelho. A quarta leitura é tirada de Isaías. É uma leitura esponsal, uma leitura de casamento. No versículo 5 vai dizer: teu esposo é aquele que te criou. O esposo é Jesus. E por que o esposo é criador? Porque ele estava na obra da criação enquanto palavra do Pai. No versículo 6 nós temos como a esposa repudiada na mocidade é a humanidade. Jesus é o esposo, a humanidade a esposa. Esse texto aponta para bodas de Caná. Jesus ali é o esposo, a humanidade é a esposa. Veja o que diz o versículo 7: por um breve instante eu te abandonarei, mas com imensa compaixão volto a acolher-vos. Quando é que Jesus nos abandona? Na morte. Ele vai dizer para os discípulos: por um tempo não me vereis, mas dentro de pouco tempo me vereis de novo. É a ressurreição.
E quando é que nós perdemos o Senhor? Quando nós pecamos. E quando é que nós o vemos de novo? Quando nós confessamos. Então aqui é essa ponte entre Isaías e a liturgia de hoje. A quinta leitura, o forte da leitura é as águas, o Espírito e a aliança eucarística. Vai dizer no versículo 1, vinde as águas. Depois ele vai dizer, vinde e comei. No versículo 2, não gastei dinheiro com outra coisa a não ser pão. No versículo 3, inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, uma aliança eterna, porque Deus fez várias alianças, o ser humano quebrou todas, aí Jesus veio para fazer a nova e eterna aliança, a preço de quê? De sangue. Então veja, vinde e comei, pão eucarístico, vinde e bebei, sangue eucarístico, pão e vinho consagrado. Esse pacto é a Eucaristia. Então Isaías, no capítulo 55, ele aponta para o pacto eterno de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. A sexta leitura é do profeta Baruque. Ele vai dizer no versículo 9, para aprenderes a sabedoria. Nós precisamos aprender a sabedoria. E no versículo 14, nós temos o coração da leitura. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza, onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida. E a pergunta está, onde está essa sabedoria? Como que a gente aprende a ter uma vida plena, uma vida feliz de verdade? Nos evangelhos, porque o evangelho vem do grego euangelion, é boa nova. E quem é o evangelho? Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nós temos acesso à sabedoria e uma vida de qualidade. A sétima leitura, lá no finalzinho já, no versículo 25, fala sobre o derramamento de uma água pura, de um coração novo, de um espírito novo, arrancar do peito o coração de pedra, colocar no lugar um coração de carne. Quando fala sobre água pura, é o batismo, o santo batismo. Quando fala do espírito novo, é o Espírito Santo. Quando fala do coração de pedra, é o coração do pecado. Um coração novo é o coração de Cristo, o sagrado coração. A sua mãe, imaculado coração, o nosso coração em conversão. Então veja que a maioria das leituras estão apontando para água, a água batismal. Na leitura do Novo Testamento, é a última leitura da noite, nós temos com clareza Paulo amarrando as leituras que nós ouvimos, onde foi falado da água. É o versículo 4. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, também nós levemos uma vida nova. Quando que começa a nossa vida nova? No batismo. Como nós somos batizados em nenéns, a maioria, hoje teremos batizados de adulto, mas nós vamos batizar de neném. Como que essa vida nova acontece? Num caminho de conversão. Não se batiza de novo, uma vez batizado, para sempre batizado, mas se renova as promessas batismais. O que faremos esta noite? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado por Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O cristão, ele tem a vida nova. E tudo isso, de todas essas leituras, apontam para quem? Para Jesus Cristo. Apontam para a sua paixão,
apontam para a sua morte, mas sobretudo para a sua ressurreição. É por isso que a leitura, aí você vai entender, depois do sábado, a leitura já começa assim. A nossa igreja não é a igreja do sábado, nós somos a igreja depois do sábado. Nós não somos sabatistas. O dia sagrado para o cristão não é o sábado, é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa, é o dia que as mulheres vão ao sepulcro. Por isso que Mateus é muito sábio, ele vai começar o evangelho depois de sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Por que se diz primeiro dia da semana? Remonta ao Gênesis, o primeiro dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O primeiro dia da criação, lá em Gênesis, está começando agora, ao amanhecer do primeiro dia. Olha, padre, mas já teve o primeiro dia? Lá em Gênesis já teve o primeiro. Como que aqui é o primeiro? Não, com a ressurreição de Cristo se recria a humanidade. Com a ressurreição de Cristo nós voltamos ao plano original de Deus. É o primeiro dia da semana, a nova criação. Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não deveriam ter ido ver o sepulcro, elas deveriam ter ido ver Jesus. Tanto é que o versículo 1, ele está em consonância ao versículo 9. Elas foram procurar sepulcro, elas encontraram Jesus. Versículo 9 diz: de repente Jesus foi ao encontro delas. Meus irmãos, os anjos vão dizer: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Meus irmãos, nós não vimos o Cristo ressuscitado. Nós não fomos ao sepulcro no primeiro dia da semana. E por que nós cremos? E por que nós estamos aqui? E por que nós celebramos a Semana Santa? Por que estamos na vigília pascal? Porque nós somos da igreja apostólica. Quando se diz apostólica, e tem gente que é a sua igreja e você não sabe a teologismo, vai aprender agora. O que nós falamos que somos católicos? Apostólicos romanos, é a nossa igreja. Católica significa universal. A palavra católica é igreja universal. Copiaram o nome também, né? Mas tudo bem. Mas a igreja universal é a igreja católica, fundada sob São Pedro. Então, católica, ela veio para salvar a todos. Ela não é de um povo só, ela é universal. Quando nós falamos apostólica, é por 2 motivos. É a única igreja que vem dos apóstolos, por isso que ela tem os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e o Santo Padre, o Papa, que é sucessor de São Pedro. É a única igreja apostólica. E ela crê no testemunho apostólico. As pessoas dizem assim: sou da igreja apostólica, que a nossa igreja veio dos apóstolos. É metade da resposta. Qual que é a outra metade? E nós cremos no testemunho apostólico. Eu não vi. Meu avô não viu. Meu bisavô não viu. Papa Leão não viu. Papa Bento não viu. Papa João Paulo II não viu. Você vai voltando. A hora que chega lá atrás, Anacleto não viu. Lino não viu. Alexandre não viu. Mas Pedro viu. E Pedro dá o testemunho. Não é a homilia de hoje, mas a minha homilia de amanhã, nós temos o discurso de Pedro. Pedro, aquele que abandonou, aquele que deu muita bola fora, o que ficou vendo Jesus de longe, o que negou 3 vezes, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso inflamado, cheio de sabedoria de Deus. Foi a primeira pregação de São Pedro, falando da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer: eu sou testemunha de tudo isso.
Por isso, meus irmãos, que nós somos da igreja apostólica, porque nós não vimos, mas os apóstolos viram, e nós cremos no testemunho deles. Por isso que nós somos apostólicos, nós cremos no testemunho. E Jesus nos elogiou, graças ao bom Deus, né? Quando Tomé vai tocar a chaga de Cristo, Cristo fala com ele: olha, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que crerão em mim sem ter me visto. Ele falava de quem? De nós, que em 2026 estaríamos aqui no Frei Galvão. Ele já sabia que haveria um povo que acreditaria nele. E a igreja tem esta missão. Esta é a missão primordial da igreja: evangelizar os povos, pregar Jesus Cristo. Por isso que as catedrais antigas tínhamos aqueles vitrais lindos com cenas do evangelho, porque o padre apontava e contava a história, e as pessoas viam e recontavam, e chegou até hoje. As encenações de Semana Santa, por que é importante manter essa tradição viva? Tradição viva, os centuriões, não é? Até as mães falavam: não, padre, na sexta-feira os meninos ficaram com o olho esbugalhado na procissão do enterro. Quinta-feira, quando Jesus caiu ali, os meninos, um gritou, o outro ficou olhando. Por que que a encenação ela mexe com a gente? Porque está sendo passado uma história, a história da salvação. Isto que nós estamos celebrando hoje, a igreja no mundo inteiro, os cristãos no mundo inteiro se reúnem. E por que que a fé chegou até nós? Porque o que Jesus ordenou está sendo cumprido: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensineis a eles tudo o que eu vos disse. A história de Jesus, ela é contada e recontada. Eu vejo, com isso finalizo, pequenas crianças aqui no santuário. Tem um menininho ali, eu tenho outros ali. Eu vejo nas missas as crianças, e eu lembro que um dia eu fui aquele menininho. Eu ia na Semana Santa lá em Itaúna. Meu avô, Sr. Bismarck, extremamente católico, frequentava a Semana Santa toda, me levava com ele de mão dada. Eu, com os meus 7 anos, já entrei para a coroinha, fui para a catequese, aprendi as coisas do Evangelho, aprendi as coisas de Jesus, fui crescendo, me apaixonando por ele, pela igreja, a minha vocação a padre. Hoje, 50 anos depois, estou eu fazendo o que há 40 e poucos anos atrás eu via o padre Zé Neto fazer, eu via o padre Luiz Carlos Amorim fazer, eu via o padre Amarildo fazer. Hoje, anos depois, eu estou fazendo aquilo que eu via fazer, e aquele menininho que eu era, tem 2 ali, prestando atenção. Geração atrás de geração vão sendo evangelizadas, catequizadas, e a missão da igreja não para. Meus irmãos, acompanhem, talvez amanhã, quero fazer amanhã, por ser Páscoa, talvez faço na segunda. Eu fiz uma coleção, vou publicar no meu Instagram, do ressurgimento, do florescimento do catolicismo mundo afora. Nunca a igreja teve, na vigília pascal, tantos batizados, tantas primeira comunhão, principalmente África, Ásia, Oceania. Já vou dizer uma coisa hoje: alguns podem rir, mas quando acontecer, vocês vão falar: padre, eu ri, e pedir perdão que o senhor falou e eu duvidei. Os estudos apontam que em menos de 10 anos, os Estados Unidos será católico predominante. Está acontecendo uma conversão em massa dos norte-americanos à igreja católica. Quantos padres e fiéis estão abandonando a igreja anglicana da rainha, do império, e vindo para o catolicismo romano? Países muito liberais, contudo, Irlanda, Holanda, Bélgica, e não são velhos, são os jovens que estão voltando para a igreja, porque eles descobriram que o mundo não está
saciando o que eles trazem no coração. Aquela frase que tudo vale para ser feliz, eles chegaram à conclusão que é uma falácia. Então acompanhe essa postagem que eu farei em breve, talvez amanhã, no mais tardar na segunda, para que você possa se alegrar em fazer parte desta família, sem apelação, sem luzes. Tá bom só isso, né? Mas que as pessoas vão acordando. E uma frase polêmica, mas direi, de um grande estudioso, ele diz que os falsos católicos estão saindo e os verdadeiros protestantes estão retornando à Igreja Católica. Olha o peso da frase. Enquanto os falsos saem, aqueles que estudam e que conhecem se convertem. Meus irmãos, algo está acontecendo e nós estamos vivos para contar. Onde já aconteceu na humanidade de milhares e milhões de pessoas rezando o rosário de madrugada, eventos Brasil afora, estádios lotados. Deus levantou Instituto Hesed, Frei Gilson, tantos pregadores das mídias, canais católicos, evangelizadores digitais. Hoje nós celebramos aqui essa vigília pascal. Antes as pessoas diziam assim: não, padre, mas quando tinha antigamente a Semana Santa ou vigília pascal, era uma multidão. Hoje nós somos menos. É porque naquela época era uma Semana Santa por cidade. Itaúna, a Semana Santa era na paróquia de Santana, então Itaúna inteira ia para a Praça da Matriz, então tinha aquela multidão, mas essa multidão está longe. Se você pega hoje todas as igrejas que tem Semana Santa, que está tendo a vigília pascal agora, e você junta esse povo todo, não está nem sombra de longe o que era. Somos muito mais. Se você pega agora Divinópolis, nós estamos em Divinópolis hoje com no mínimo 47 vigílias pascais. Temos aqui no Frei Galvão, aqui embaixo temos Santa Terezinha, Candelária, as duas têm, Aparecida, Catedral, e você vai pular de lá, as paróquias têm, comunidades rurais têm, missionários de comunidades rurais, cada diácono dando uma igreja. Nós vamos em Divinópolis, mais ou menos 20 e poucos padres, todos celebrando vigília pascal, todos, reúne esse povo todo numa praça. Você vê o que é multidão? Quer dizer, a igreja está mais viva do que nunca, se reunindo para o grande aleluia desta madrugada. E cabe-nos imitar as mulheres. Se queremos imitar alguém, vamos imitar essas mulheres do Evangelho. O Evangelho termina dizendo: as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus. Páscoa é isso, nos aproximarmos do Senhor e não sair mais, nos aproximarmos do Senhor e o adorarmos, prostramos na sua presença. O Senhor está vivo e ressuscitado, e para nós, meus irmãos católicos, a ressurreição tem um significado bem peculiar, porque quando ele sobe aos céus, e as pessoas ficaram olhando ele subir, com saudade, os anjos falaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto aí? Está indo embora. Não, se mesmo Cristo que o visse subir, ele voltará em glória. Aí os discípulos voltaram assim um pouco tristes, falaram: passou rápido, né? 3 anos, parece que foram 3 semanas. Agora ele foi, né? Fazer o quê, né? E a gente, vamos pregar, né? Falou para pregar. Nós estamos com saudade dele. Tá bom. Aí alguém diz assim: uai, mas que dia que é hoje? É o primeiro da semana. Uai, vamos celebrar a Eucaristia? Aí eles descobriram que o Senhor não foi, ele permaneceu na hóstia consagrada. É por isso que amanhã nós faremos a grande carreata da ressurreição. Vamos fazer uma pequena procissão da ressurreição e vamos carregar o ostensório. Respeitamos a todas as religiões, mas
eu, como católico, não me vejo celebrando uma Páscoa sem Eucaristia. Mas eu vou ficar festejando alguma coisa que já aconteceu? Um Cristo que é apenas espírito? Não, nós temos o Cristo real, presente na hóstia consagrada. E amanhã, espero todos aqui, sairemos com os carros, com buzina, com som, com foguete, com bandeira, com o Santíssimo Sacramento, mostrando para o mundo: Ele ressuscitou e continua vivo no meio de nós. É por isso, meus irmãos, agora você vai entender por que da missa dominical. Por que todo domingo é dia de missa? Porque nós temos a Páscoa anual, que é essa. Nós temos a Páscoa semanal, nessa nova criação dos 6 dias, do descanso de Deus, e do 8º dia, toda semana a igreja nos convida: celebremos a Páscoa de Jesus. Ele está vivo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor, e lugar de católico no domingo é na igreja. Você pode fazer o que você quiser, pode jogar bola, pode passear, pode nadar, pode dormir, jogar videogame, pode fazer o que você quiser, mas a sua hora principal é a missa. Eu vou à missa, depois eu faço as outras coisas. Imitemos estas mulheres que correram até o sepulcro buscando Jesus. Só que para nós, com uma pequena vantagem: elas ouviram: Ele não está aqui. E na missa é diferente. O padre diz: o Senhor esteja convosco. E a gente alega e responde: Ele está no meio de nós. O Senhor ressuscitou por você. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.